Por 32 anos, Morris Cerullo tem viajado pelo mundo com a poderosa chamada e unção de Deus em sua vida. Proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus, ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida, redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: "Filho, forme um exército." Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder de seu ministério a milhares e milhares de outros, a partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Em nossa última reunião, aprendemos que Deus nunca usa ninguém sem antes dar-lhe uma experiência. Hoje, Morris Cerullo vai compartilhar com vocês como Deus se revelou a ele de forma poderosa e pessoal. Vamos agora dar as boas-vindas ao profeta levantado por Deus para responder a sua pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Morris Cerullo! Amém. Deus os abençoe. Enquanto estão de pé nesta hora, ergam sua mão direita ao seu Pai Celestial. Amado Deus, ao entrarmos em tua santa presença nesta hora, nós queremos te dar toda a honra, o louvor e a glória. Enquanto expressamos o nosso amor e a afeição como irmãos e irmãs em tua grande família uns pelos outros, nós queremos aqui nesta reunião prestar a ti a honra e o louvor e a glória ao teu santo nome, porque pertence a ti. E Senhor Jesus Cristo, tu és o único que é digno de ser louvado. Recebe nosso louvor nesta hora. Louvem o Senhor. Louvem-no. 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 Louvem-no.
Amém. 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 Sim. Tu criaste o céu e a terra. Tu puseste o sopro de vida no homem. Tu nos fizeste em tua imagem. Amém. Antes de você se sentar agora, eu quero que olhe à volta e cumprimente e abrace um irmão ou irmã no Senhor Jesus. Cumprimente-os e abrace-os. E diga-lhes quanto você os ama. Ai. And you will see a new light shining, a new light shining. Amai-vos uns aos outros. Talvez seja o corinho novo para vocês. Vamos tentar. And you will see a new light shining. Love one another, and you will see a new light shining, a new light shining, a new light shining in me. Amen. Deus os abençoe. O tema do nosso ensino para as próximas várias reuniões aqui é a grande pergunta que nós mencionamos ontem. Está na faixa aqui em cima desta plataforma. O que faremos para realizar as obras de Deus? Não nos interessamos em lemas, nem estamos interessados em perguntas só para discutir. Mas esta pergunta foi dada a Maurice Cerullo por Deus. Deus nos trouxe aqui, a esta escola de ministério, com um propósito divino. Ele nos deu uma promessa profética tríplice. Ele disse que nunca mais seríamos os mesmos. 2, que ao sairmos desta escola de ministério, nós saberíamos como realizar as obras de Deus. E 3, que Deus nos daria uma experiência transformadora. E essa experiência, então, manifestaria o poder e a fé do Todo-Poderoso. Agora, está acontecendo. Eu tive uma experiência transformadora em 1999.
1962. Lembrem-se que o único professor que temos aqui não é Maurice Cerullo, mas é o Espírito Santo. Ele é o professor. Não viemos aqui para aprender de um homem, mas viemos aqui para aprender do Espírito Santo. Eu estava visitando o seu maravilhoso país. Desculpe, o Brasil. Numa cidade bem lá no sul, no estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, sua capital. 1962, há bem mais de 20 anos. Maurice Cerullo era bem jovem. Você sabia que acabamos de celebrar 31 anos de ministério evangelístico, trabalhando em todo o mundo sem qualquer interrupção? 31 anos ininterruptos. Isso foi há mais de 20 anos. E estávamos numa cruzada, num campo de exposições. Uma multidão como a que vocês podem ver neste quadro aqui na plataforma. Esta foto é de Jakarta, na Indonésia. Há alguns anos atrás, estávamos ali numa cruzada. E nesse estádio, que comporta 125 mil pessoas, construído pelos comunistas, foi o presente da Rússia à Indonésia. Essa foi a primeira vez que o alugaram para uma reunião. E Deus o encheu, como vocês podem ver aí. As arquibancadas lotadas e umas 50 mil pessoas no campo. Os jornais declararam que havia umas 300 mil pessoas num único culto. Mas o mais lindo daquela cruzada foi que cada noite vimos 50 mil muçulmanos, como os que há no Irã e na Arábia Saudita e em todos esses outros países do mundo, Síria e Líbano. Vemos 50 mil muçulmanos deixar o islamismo e Maomé e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso não foi só num culto. Isso foi em todos os cultos. 50 mil pagãos vindo a Deus toda a noite. Eu estava em Porto Alegre, numa área de exposições, uma área aberta, como a que usam para parques. Não tinha arquibancadas como esse lindo estádio ali. Era um campo aberto. E naquela época, as nossas cruzadas duravam muito mais. Não só um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Eu ficava, às vezes, 3 semanas num país, numa cidade. E eu fiquei ali por uns 10 dias. E no meio daquelas reuniões, algo aconteceu comigo. As multidões foram ficando cada vez maiores naquele parque de exposições. E os jornais, todo dia, relatavam os tremendos milagres. Cegos recobrando a vista, gente totalmente cega desde o nascimento, vendo de novo. Surdos mudos foram
curados. Nós já vimos em muitos lugares onde o poder de Deus se manifestou tanto numa cidade que nós esvaziamos, não nós, mas o Espírito Santo, o poder de Deus, esvaziou uma escola para surdos. Isso aconteceu nas Ilhas Ocidentais. Há uma escola de medicina ali em Porto Alegre. É uma universidade muito famosa por lá. E foi uma coisa linda de se ver. Depois que Morris Cerullo demonstrava os milagres que estavam acontecendo, eu tinha um grupo de médicos, todos ali embaixo. E eles examinavam essas pessoas, e então meneavam a cabeça e não conseguiam entender. Um dia, o diretor da cruzada, Nell Strangler, veio me ver e disse: irmão Cerullo, temos um médico muito importante que gostaria de ficar ao seu lado enquanto você ora. Eu disse que estava bem, mas em meu espírito eu disse a ele que estava bem, eu concordei, mas em meu espírito eu pensei outras coisas. Mas aquele homem veio me ver em seu belo terno branco. Ele ficou parado ali, olhando enquanto eu orava pelos doentes. E todos os dias nós éramos o assunto dos jornais e das manchetes nos noticiários em todo Porto Alegre. A primeira página falava sobre os milagres e o que Deus estava fazendo. E quando esse homem foi entrevistado, eu não sabia, mas ele era membro da junta executiva da faculdade. E quando foi entrevistado pelos jornais, foi isso que ele disse. Ele disse: o Dr. Cerullo é o maior que eu já vi na minha vida. Sabe o que esse homem era? Sabe o que lecionava na faculdade de medicina? Lecionava hipnotismo. E ele disse então: Morris Cerullo é o maior hipnotizador em todo o mundo. Agora, o que ele não sabia é que não era hipnotismo, era o poder do Espírito Santo. Um dia eu subi na plataforma para ministrar e de repente, e era lá pelo 5º dia da cruzada, eu senti uma dor terrível no meu peito. Agora, eu sou um jovem de muita saúde. Dou graças a Deus que eu não tenho problemas. Não sofro do coração, não tenho pressão sanguínea alta e eu não tenho nenhum problema físico. E eu trabalho mais hoje, prego em mais cruzadas e em mais escolas e viajo mais hoje do que em todos os outros 31 anos. E quando eu senti essa dor no peito, então eu agarrei vocês estão vendo esse pequeno púlpito que fizemos, muito simples. Nós pegamos pregos e madeira e assim nós fizemos esse púlpito e assim eu posso pôr a minha Bíblia ali quando eu prego. Eu agarrei aquele púlpito que foi feito em casa e eu me curvei com a dor. E imediatamente
Quando algo assim acontece a vocês, quantos aqui sabem, a primeira coisa que nós pensamos é ataque cardíaco? Agora lembre-se, isso foi há mais de 20 anos, eu não vou contar a minha idade a vocês. Está bem, eu não me importo. Eu, sabem, talvez saibam, tenho mais de 50 anos. Mas eu devia ter uns 30 anos de idade na época. Era realmente bem jovem. E eu chamei o diretor da cruzada, ele veio até a frente ao púlpito e eu disse, eu tinha pregado só uns 10 minutos. Eu pedi para ele terminar o sermão. Eu pedi que fizesse o apelo e que orasse pelos doentes, porque eu tinha que voltar ao hotel. Ele olhou para mim pasmado. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha faltado a um só compromisso em toda a minha vida. Não importa quão cansado ou fisicamente exausto eu estivesse, e a tentação era chamar ou escrever dizendo que eu não podia ir. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu entrei no meu carro e me levaram para o quarto do hotel. E quando cheguei ao meu quarto, no Hotel Plaza, em Porto Alegre, no centro, eu mal consegui ir do elevador ao quarto e eu caí no chão, transpirando, porque a temperatura lá no campo era de uns 40 graus ou mais. E com 50 mil pessoas paradas ali daquele jeito, ombro a ombro, lugar lotado, bem, você nem podia andar entre a multidão. A temperatura estava quase insuportável naquele lugar. Eu estava ensopado de suor, até os sapatos, o suor e a transpiração. E eu clamei a Deus e disse, Deus, eu vou morrer. E Deus então me disse, não, filho, você não vai morrer. Ele disse, eu permiti To happen to you. Com um propósito. Agora, quantos aqui sabem que se Deus quiser levar esse pregador judeu para o céu, ele não precisa da ajuda de um ataque cardíaco? Agora, eu digo isso com grande compaixão e eu digo com muito respeito. Eu penso nas pessoas que perderam um ente querido por causa de doença, como o câncer. Eu digo isso com muito amor e eu digo com muito respeito. Deus nunca leva uma mãe ou um pai ou filhos para o céu através do câncer ou outra enfermidade. Deus não faz tal coisa. Agora, nós vamos falar mais sobre isso à medida que avançamos em nosso estudo bíblico. Mas guarde o que eu acabei de dizer em seu espírito. Se Deus quiser levar o seu filhinho, quantos aqui sabem que ele não precisa afligi-lo com uma doença que destrói o seu corpo e causa sofrimento? Deus é bom. E Ele não manda doenças aos seus filhos. Há muitas outras formas em que Deus pode nos corrigir sem fazer o oposto daquilo para o que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo ao mundo.
Quantos sabem que Deus podia me levar nesse momento? Vamos. Aqui mesmo, nesta plataforma, eu podia cair morto. E Deus podia tirar o meu espírito do meu corpo e me levar para o céu. E saibam de uma coisa. Se Deus fizer isso acontecer aqui nesta reunião, eu quero deixar isso muito bem claro. Não se atrevam. Não se atrevam a vir aqui e impor as mãos sobre mim e me ressuscitar. Não se atrevam. Não se atrevam. Não venham aqui com choro e lamentações. Irmão, se isso acontecer, eu quero que alguém se levante e comece uma marcha de vitória ou algo assim, sabe? Sabe por quê? Porque este mundo não tem nada que eu queira. Você é assim? Vamos, não tem uma única coisa que eu queira, absolutamente nada. Deus disse, eu permiti que isso acontecesse por uma razão. Muito bem, Deus. Eu disse, por favor, ensina-me. Eu quero entender teu propósito. Lembrem-se, Deus sempre tem um propósito. Ele sempre tem um plano. Ele é um Deus muito objetivo. Ele é um Deus de desígnio. Ele permitiu que aquilo acontecesse por uma razão. Ele me fez uma pergunta enquanto eu estava deitado ali no chão. Ele me disse, Morris, o que você quer da sua vida? Nós estamos falando aqui, nesta escola de ministério, sobre o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Eu quero lhe dizer que, antes de você poder entrar nesta nova dimensão, você vai ter que responder a esta pergunta. Você terá que se ajoelhar neste altar e precisará ter as suas prioridades reorganizadas entre você e Deus e seu relacionamento com o Senhor, e vai ter que ser reavaliado, bem como o que você faz para o reino dele. Porque Deus não trouxe você aqui a esta escola para deixá-lo ir embora do jeito que você chegou. Absolutamente não. Quantos creem que Deus conhece nossos pensamentos? Quantos aqui creem que Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos? Então, se Deus conhece o meu coração e conhece o meu espírito, eu pensei, Senhor, por que me perguntas isso? Sabe, eu era um órfão judeu. Minha mãe era uma judia ortodoxa russa. Ela morreu quando eu era bem novo, mal tinha 2 anos de idade. Eu fui mandado para um orfanato judeu ortodoxo e fui criado ali. Deus me apareceu sobrenaturalmente quando eu tinha 14 anos e meio de idade. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus veio a mim, eu não o busquei. Estudei por 7 anos com famosos rabinos que vinham ao orfanato e nos ensinavam o judaísmo. Eu observava o sábado e todos os feriados. Eu estudava as escrituras e o Talmud.
Ia sempre à sinagoga. E depois dos 13 anos de idade, toda manhã na sinagoga, eu punha meus filactérios e meu chale como os sacerdotes. E eu recitava as bênçãos e orações. E cantava: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E toda manhã eu orava, toda manhã. Quando eu tinha 14 anos, Deus veio a mim, naquele orfanato ortodoxo, e Ele me revelou, por um milagre, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Mas enquanto não formos liberados do nosso meio ambiente, nunca seremos usados como Deus quer nos usar. É como aquele homem que disse: irmão Cerulo, eu sou metodista. E perdoe-me por mencionar os metodistas, mas acontece que ele era metodista. Podia ter sido outra coisa. Ele disse: eu nasci metodista, fui criado metodista. E ele disse: eu vou morrer metodista. E nada vai mudar isso. Bem, talvez seja verdade. Mas, a não ser que ele seja libertado do seu ambiente, ele nunca vai provar as riquezas que Deus tem para ele, enquanto estiver preso à sua tradição ou a uma estrutura da qual ele não quer abrir mão, para Deus poder levá-lo até o Rio Jordão, onde ele possa experimentar a manifestação do poder de Deus. Eu era um tradicionalista judeu, mas Deus me libertou do meu ambiente e me trouxe de uma compreensão histórica do judaísmo a uma compreensão que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não era um Deus histórico, mas ele é o Jeová vivo, que está vivo hoje. E sabe, quando eu estava crescendo, um menino órfão, não foi fácil. Sabem, não é fácil ser um órfão. Sem pai, sem mãe. Foi duro. E eu prometi a mim mesmo que quando eu crescesse e me casasse, que meus filhos nunca iriam sofrer como eu sofri. Foi uma promessa a mim mesmo. E não demorou, e Deus me tirou daquele orfanato ortodoxo judeu, e Ele me levou até o céu, e eu me achei perto da presença manifesta da glória de Deus, e ouvi Deus falar como Moisés ouviu quando Deus falou com ele da sarça ardente. Deus falou comigo em sua glória revelada, numa voz audível. Eu fui levado ao céu, fiquei ali em sua presença. E Deus pediu que eu lhe desse minha vida. E aos 15 anos de idade, tinha saído daquele orfanato fazia 6 meses. Eu lhe dei minha vida. E quando a mamãe e eu nos casamos, não sabem quem é a mamãe? É a Teresa. Ela não gosta que eu a chame de mamãe. Ela está aqui hoje e eu acho que estou em apuros. Quando eu a chamo de mamãe nos cultos, ela vem falar comigo depois no hotel. Ela aponta o dedo para mim e diz: quantas vezes eu já disse que não sou sua mãe? Mas a mamãe, ela está aqui.
Nós nos sentamos e conversamos. Eu contei a ela a chamada de Deus para mim e como Ele me escolheu e me tirou daquele orfanato. Sabe, quando eu estive no céu, diante da presença de Deus, eu vi o quadro todo da minha vida. Não nos mínimos detalhes, mas eu vi o quadro geral do que seria a minha vida. Eu vi multidões de pessoas que ninguém podia contar, estendendo-se até o céu, brancos, amarelos, pretos, de todas as nações e línguas e tribos. E por causa da chamada de Deus em minha vida, eu devia estar disposto a entregar a Deus aquilo que eu disse que nunca faria. Antes de nos casarmos, nós nos sentamos e falamos sobre isso. E eu disse, isso vai ser um sacrifício muito grande. Estaremos separados. Eu estarei viajando pelo mundo, passando pouco tempo em casa. E vai parecer que as crianças não têm um pai. Podemos pagar esse preço? Mamãe me disse, querido, nós nos amamos. Vamos pagar o preço. Você obedeça à chamada de Deus. Eu estarei do seu lado. E eu vou cuidar da família. E nessa base, nós nos casamos. Foi no dia 28 de julho. E isso foi há muitos anos atrás. E já celebramos muitos aniversários para a glória de Deus. E ela cumpriu a promessa. E você não vai encontrar duas pessoas que se amem mais do que nós no mundo todo. Mas ali no chão, eu pensei, Deus, se podes ver o meu coração e sabes tudo a meu respeito, eu te dei tudo, minha família, meus filhos, dei tudo. Eu dei as costas completamente a tudo neste mundo. E eu disse, Deus, por que me fazes essa pergunta? Mas sabe, havia uma coisa que Deus queria ouvir dos meus lábios. Sabe, eu descobri, bem novo ainda, que só um homem, ou só um ministério, não vai alcançar o mundo. E é por isso que Deus trouxe você a esta escola de ministério. Nenhuma denominação, não importa se é grande, na estrutura atual que nós temos, no que se refere às diferentes denominações, nenhuma denominação vai poder alcançar o mundo, a não ser que algo drástico aconteça à direção e à estrutura das denominações como as conhecemos. Mas vocês podem tirar a máscara, está bem? E podem dizer amém. Está bem? E lembrem-se do que dissemos ontem, e eu vou repetir hoje de novo, porque nós vamos nos aprofundar. Não somos contra as denominações. Morris Cerullo dá a sua vida pelas igrejas. Lá na cidade de Denver, alcançamos uma grande unidade do corpo de Cristo para a próxima fase do trabalho naquela cidade.
Temos mais de 100 igrejas que se uniram lá em Denver para alcançar os perdidos. Semana seguinte no Coliseu de Denver, mais de 100 igrejas. E isso não é o produto ou fruto de um ministério contrário à igreja. Mas o que é que queremos obter aqui nesta escola? Arrepios? Borboletas no estômago? Vamos, ainda estão aí? O que é que queremos alcançar? Digam de novo. Digam de novo. Repitam comigo. Verdade é poder. Digam de novo. Vamos de novo. Digam de novo. Mais uma vez. Verdade é poder. É por isso que a Bíblia diz: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabem, eu já viajei por quase todos os países deste mundo. Antes de 1962, eu era bem jovem ainda, mal tinha 30 anos. Eu já tinha viajado pelo mundo todo. E eu vi o desespero da situação mundial. Vindo dos Estados Unidos, eu entendi. Viajando pelas nações de todo o mundo, temos 4,5 bilhões de pessoas na face da Terra. 4,5 bilhões de pessoas. Sem mencionar a porcentagem dos que são realmente nascidos de novo, de acordo com as estatísticas. As estatísticas mundiais dizem que 30% do mundo é cristão. Agora, eu não vou pedir que vocês julguem. Mas quantos aqui sabem que se 30% do mundo é cristão, precisamos examinar esses 30% para descobrir quantos deles são realmente crentes? Só porque a pessoa vai à igreja na Páscoa, ou no Natal, ou quando seus filhos são batizados, ou então confirmados. Quantos aqui sabem que isso não os torna crentes? Só porque a mãe ou o pai tinha esse tipo de religião e eles nasceram nesse tipo de igreja e historicamente o nome da família está no rol da igreja desde o princípio. Ora, vamos. E vocês que vêm de igrejas cheias do Espírito, examinem a porcentagem de pessoas em suas igrejas carismáticas. Quantas realmente são crentes? Quantos deles só vêm porque querem sair domingo de manhã? E então só Deus sabe. Nós não vamos julgar, mas a porcentagem deve ser bem baixa. Eu falo aqui é de crentes de verdade. Eu estou falando de pessoas que estão prontas para encontrar Jesus Cristo. E sabe o que a Bíblia diz? Diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai com Jesus quando ele vier, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. A Bíblia diz: aos que o estão aguardando, ele aparecerá pela segunda vez. É disso que eu falo. Eu falo de crentes corajosos, verdadeiros, que estão sentados na ponta da cadeira, prontos para
revelação da glória celestial, quando Jesus aparecer e a trombeta de Deus soar, e eles estarão com o pé no ar, prontos para ir. Amém. Mas é difícil para você e eu compreender essas estatísticas. Na América do Norte, temos apenas 6% da população do mundo na América do Norte. E isso é tudo. E quantos aqui sabem que é lá que temos a maior concentração em termos de cristianismo? Está ali nos Estados Unidos da América. E você pode imaginar como essa força é pequena quando olha além dos Estados Unidos da América e Canadá. E se a maior porcentagem de cristãos está nos Estados Unidos e também no Canadá, e os Estados Unidos e o Canadá só representam 6% da população mundial. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Condições ambientais mudam. A situação mundial está mudando. Condições políticas estão mudando. E eu sabia, viajando quando era jovem, eu sabia que era uma situação quase sem esperança. Não podíamos alcançar o mundo. E ali no chão, em Porto Alegre, no hotel, Deus me ajudou a ver uma coisa. Se nós vamos conseguir alcançar o mundo, algo teria que acontecer. Repitam isto comigo. Toda verdade é paralela. Digam de novo. Enquanto eu viajava pelo mundo, eu vi algo acontecendo. Eu vi uma revolução na África, na Índia, na América Central e do Sul. Eu vi na Ásia. Em todo o mundo, eu vi uma revolução. E se revelava desta forma: os africanos se levantando contra o homem branco, os hindus se levantando contra o homem branco. Todos os povos do mundo estavam clamando por liberdade. Liberdade. Eles não queriam mais estar sob o controle de nações e povos colonizadores. Eles não queriam estar sob seu controle. A Índia queria ser livre da Inglaterra. Sabe, costumavam dizer que o sol nunca se punha no Império Britânico, porque tinha tantas colônias em todo o mundo. E a rebelião surgiu na Indonésia. Fora com os holandeses, queremos ser livres. E o clamor veio na Índia. Fora com os ingleses, queremos ser uma nação independente. Em diferentes partes da África, onde os portugueses ou os espanhóis governavam, onde os franceses governavam, o clamor era: queremos ser livres, queremos ser senhores do nosso destino próprio. Nós não queremos mais ser governados por poderes estrangeiros. E como resultado, ao viajar pelas nações e povos deste mundo, eu vi revolução, 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 e guerra e derramamento de sangue em toda parte. E sabe qual era o clamor? Lia-se nos jornais norte-americanos. O clamor era esse: Yankee, vá embora. Expressão famosa: Yankee, vá embora. Ela veio, a revolução veio, boa ou má, não podemos julgar, mas ela veio.
E as nações do mundo gritavam por sua independência. E eu sabia que isso estava acontecendo aqui, no mundo natural. Eu sabia que não demoraria muito até que no mundo espiritual o mesmo tipo de coisa acontecesse. Não seríamos mais capazes de chamar missionários e ter campanhas para levantar o seu sustento e mandá-los para a Índia, ou a África, ou para as ilhas, ou para o Oriente. Isso ia acabar mesmo. Por quê? Porque nessas nações do mundo, espiritualmente, esses povos também queriam sua liberdade. E eles não queriam mais ser controlados e dominados por forças externas. Eles queriam se levantar. Não queriam mais ser meninos de recados. Vamos, não queriam ser mais empregados dos missionários estrangeiros. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu dou graças a Deus por missionários. Não me entendam mal. Ainda precisamos deles nas nações do mundo. Acreditem, mas em outra posição. Não mais no papel que tinham há 50 anos. Mas precisamos num papel diferente. Mas sabe, o problema com a igreja é que a igreja não quer mudar. Irmão, pense numa companhia qualquer. Você está usando um certo tipo de computador e então alguém aparece com um computador 10 vezes melhor. Você não ouve a companhia dizer: "Oh, eu prefiro o meu." Ouviu? Essa gente, por isso a Bíblia diz que o mundo é mais esperto. Eles mudam mesmo. Por quê? Porque sabem que métodos não são sagrados. Mas o que é importante é que eles estejam em dia com o que está acontecendo nos campos da tecnologia ou medicina ou o que seja, educação. Você se atualiza, irmão. Você não amarra o progresso, não quer ser obsoleto. Você se atualiza porque é assim que obtém resultados. Temos bons pastores aqui, mas é por isso que Deus não abençoa muitos pastores. Por quê? Porque ainda estão ainda usam os velhos tambores. Eu tenho algo para lhes dizer. Vocês não podem colocar o vinho novo do Espírito Santo num odre velho. Você tem que se livrar dos odres velhos. E eu sabia que se Deus ia alcançar este mundo, e eu creio que Ele vai, vamos, eu disse que se Deus vai alcançar o mundo, e eu creio que Ele vai, alguma coisa vai ter que acontecer. E é por isso que Deus levantou esta escola de ministério. E um dos seus propósitos de que falamos na primeira reunião é o de dar uma nova interpretação do que um ministro realmente é. Você quer saber o que eu disse a Deus ali no chão? Eu vou lhe contar o que eu disse. Ele me disse: Morris, o que você quer da sua vida? Eu olhei para ele, no espírito. Sua glória e sua presença enchiam um quarto. E eu disse a ele: Deus, há só uma coisa que eu quero pedir. Eu disse: dá-me a unção e dá-me a capacidade de levar aquilo que tu me
deste. E dá-me a unção e dá-me a capacidade de levar isso e dar isso a outra pessoa. Naquele dia, em 1962, na cidade de Porto Alegre, minha vida foi mudada. E Deus me falou de forma audível, bem como eu estou falando aqui com vocês. E Ele me disse: filho, forme um exército. Foi assim que a escola de ministério nasceu. 1962, começamos a ir até as nações do mundo com um novo objetivo, não só de ter uma cruzada, mas íamos com o objetivo de reunir todos os pastores e todos os crentes juntos e começamos a ensiná-los que devemos fazer para realizar as obras de nosso Deus. E desde aquele dia até hoje, 450 mil nacionais da América Central e da América do Sul e África e Índia e Ásia, 450 mil deles já foram treinados em institutos de treinamento e escolas de ministério no que devem fazer para realizar as obras de Deus. 450 mil. Oh, vamos, deem ao Senhor uma salva de palmas. Vamos. Vamos. Deus tem um exército. Dê-lhe toda a glória. Vamos, dê-lhe toda a glória. Vamos. Vamos, cantem comigo. Todos, Deus tem um exército. Vamos. Deus tem um exército, marchando sempre está, com sinais e maravilhas, a vitória Ele dá. Oh, vamos, vamos, põe um sorriso no rosto. Podem ver o diabo correndo? Olhe para as costas dele. Vamos, Deus tem um exército, marchando sempre está. Vamos, não podem cantar sem se mexer. Vamos! Vamos, se vão ser soldados do exército de Deus, vão ter que aprender a receber ordens do seu oficial. Jesus é o marechal supremo, mas Morris não é o oficial. Vamos, põe os pés em ação. Vamos. Oh, glória. Com sinais e maravilhas, a vitória Ele dá, com gozo mais uma vez. Deus tem um exército, marchando sempre está, com sinais e maravilhas, a vitória Ele dá. Com gozo permanente, sempre livre estou, e no exército de Deus, marchando eu vou. Dê-lhe uma salva de palmas. Vamos. Ao terminarmos esta reunião de poder e unção, vocês agora sabem que Deus opera em ciclos. E glória a Deus, estamos no ciclo da época da colheita.
Não percam nossa próxima reunião, quando Morris Cerullo vai compartilhar a maneira poderosa em que você pode usar os dons que Deus tem para você. Até lá, Deus os abençoe.